Olá, bem-vindo à nossa aula sobre o modelo atômico de Bohr. Este vídeo aprofundará nas ideias revolucionárias introduzidas por Niels Bohr no início do século XX. O modelo de Bohr transformou nossa compreensão a respeito da estrutura atômica e lançou bases para a mecânica quântica moderna. Este vídeo apresenta os modelos anteriores ao de Bohr, com base nos estudos dos fenômenos elétricos e de emissão de partículas radioativas. Dúvidas a respeito da estrutura atômica e da estabilidade do átomo. A revolução provocada pelo modelo proposto por Bohr. Características propostas no modelo de Bohr, as evidências experimentais sobre o modelo de Bohr, limitações e contribuições do modelo de Bohr para o avanço da ciência. Vamos lá. Antes do modelo de Bohr, outros modelos, no início do século XX, já eram conhecidos. Estes modelos foram influenciados por estudos e experimentos relacionados aos fenômenos eletromagnéticos e radioativos. Os principais modelos propostos foram o modelo pudim com passas, proposto por Thomson, e o modelo nuclear ou planetário proposto por Rutherford. Thomson, a partir dos estudos relacionados aos fenômenos eletromagnéticos existentes na matéria e ao experimento da ampola de Crookes, propôs que o átomo era uma esfera maciça com carga positiva espalhada pela esfera e possuía elétrons com carga negativa inseridos ou incrustados nessa esfera. Seu modelo teve sucesso por explicar o comportamento eletromagnético da matéria e dos átomos. Porém, ele não conseguiu explicar a estabilidade do átomo, de acordo com os princípios da física clássica. Já o modelo proposto por Rutherford foi com base nos estudos dos fenômenos radioativos e experimentos com emissão de partículas alfa em lâminas metálicas. O seu modelo propôs que os átomos possuem um núcleo pequeno, denso, composto por prótons com cargas positivas e nêutrons com carga neutra, e estava cercado por elétrons com carga negativa. Esses elétrons, eles cercavam o núcleo do átomo e estavam orbitando em movimento ao redor desse núcleo. A imagem representando o modelo proposto por Rutherford. E seu modelo teve sucesso por introduzir o conceito de núcleo pequeno existente no átomo, introduzir o próton com carga positiva e também tinha limitações em não explicar a estabilidade do átomo, porque os elétrons orbitando em movimento, orbitando ao redor do núcleo, eles poderiam perder energia de acordo com a física clássica
também em função da atração entre a carga negativa presente no elétron e a carga positiva existente no próton. E os elétrons, eles perderiam energia e iriam espiralar em direção ao núcleo, o que levaria ao colapso do átomo, de acordo com os princípios da física clássica. Então, tinha um problema relacionado aos princípios da física clássica, que como o átomo se manteria estável sem os elétrons perder energia e colapsar no núcleo. Vinha uma pergunta relacionada ao comportamento dos elétrons. Como os elétrons permanecem em órbita sem perder energia? Foi a partir daí que Niels Bohr, a partir dos estudos de espectros existentes e emitidos pelos átomos e estudos relacionados à quantização de energia, conseguiu solucionar essa dúvida. Os estudos de Niels Bohr, em 1913, buscaram explicar o comportamento do elétron presente no átomo, buscaram solucionar dúvidas a respeito do paradoxo do modelo nuclear de Rutherford e provocaram uma revolução científica no entendimento do comportamento do elétron. Seus estudos e experimentos serviram como base para a mecânica quântica moderna e também buscou explicar a estabilidade dos átomos. Só lembrando, o paradoxo do modelo nuclear de Rutherford seria a contradição entre o que foi proposto no modelo dele e as leis estabelecidas pela física clássica e o eletromagnetismo clássico, onde uma carga elétrica em movimento circular, no caso o elétron em movimento ao redor do núcleo, deveria emitir energia de forma contínua. Porém, essa emissão de energia faria com que o elétron perdesse energia cinética e iria espiralar em direção ao núcleo. Bohr buscou resolver essa dúvida com seu modelo atômico baseado na mecânica quântica que estava nascendo, entre aspas, no início do século XX. Seu modelo foi inspirado nos estudos de Max Planck e Albert Einstein sobre a quantização de energia, onde Max Planck estudou a quantização de energia e a emissão de radiação por corpos aquecidos, e Albert Einstein buscou explicar o efeito fotoelétrico e também apresentou uma partícula, um pacote de energia presente na luz que se chama fótons. Os estudos de Max Planck sobre corpos aquecidos visavam fazer correlações entre a temperatura, a intensidade da energia submetida ao objeto metálico em aquecimento e o comprimento de onda emitido por este objeto que estava em aquecimento. E, segundo a física clássica, um corpo negro, que seria o objeto metálico pintado de preto e submetido ao aquecimento, deveria emitir energia infinita
em comprimentos de onda muito curtos. Porém, na prática, não era isso que se observava nos experimentos. O que levou também a dúvidas e ao fenômeno da catástrofe ultravioleta. Então, Max Planck sugeriu que a energia era emitida ou absorvida em pacotes discretos, chamados de quanta. E essa energia era diretamente proporcional à frequência. Max Planck propôs a seguinte fórmula para fazer a correlação. Energia é igual a uma constante, H, que é a constante de Planck, e μ, que seria a frequência. Já Albert Einstein, ele buscou estudar e explicar o efeito fotoelétrico, que seria a emissão de elétrons por objetos metálicos submetidos a uma radiação com energia, quantidade de energia específica. Ele buscou explicar o efeito fotoelétrico e mostrou também que a luz também pode ser entendida como composta por partículas, que seriam os fótons. O fóton seria um pacote de energia, onde ele, em uma determinada quantidade específica, atingiria um nível específico do átomo, onde está localizado o elétron, e esse elétron seria ejetado do átomo, na qual se mostraria no efeito fotoelétrico. O modelo atômico de Bohr foi importante porque ele conseguiu explicar a estabilidade presente no átomo e inseriu a mecânica quântica, que estaria, entre aspas, desvinculada dos conceitos clássicos sobre o modelo de átomo. A proposta do modelo atômico de Bohr seria que o átomo é composto por uma estrutura eletrônica onde os elétrons se distribuem em camadas ao redor do núcleo. Cada órbita circular permitida corresponde a um nível de energia, no caso, aqui o nível de energia K, L e M, e os elétrons em volta. A energia entre as camadas eletrônicas aumenta progressivamente e os elétrons podem saltar de um nível mais afastado do núcleo a absorver energia em quantidades específicas. Então, o átomo é composto por uma estrutura eletrônica onde as órbitas são estáveis e o momento angular é quantizado. O modelo atômico proposto por Bohr é composto da seguinte forma: um núcleo com prótons com carga positiva e nêutrons com carga neutra, e camadas eletrônicas circulares composta por elétrons
orbitando ao redor do núcleo. Neste modelo, os elétrons ocupam órbitas circulares definidas. Cada órbita corresponde a uma camada de energia, na qual possui uma quantidade específica de energia. A camada K possui uma quantidade de energia, a camada L possui uma outra quantidade de energia e a camada M possui uma outra quantidade de energia. E nessas camadas de energia, a tendência é de aumentar à medida que passa de um nível. Cada órbita corresponde a um nível específico de energia. A energia aumenta em camadas mais afastadas. K, por ser próximo ao núcleo, ela vai ter um nível de energia menor. A camada L já terá um nível de energia maior quando comparado à camada K. E a camada M terá um nível de energia maior quando comparado à camada L e à camada K. E assim sucessivamente. A tendência é aumentar a energia à medida que aumenta a quantidade de camadas. E os elétrons podem saltar de uma órbita para outra, a partir do momento que recebe energia na forma de fótons. Ele pode saltar de uma camada menor, com menor energia, para uma camada com maior energia. Ou ele pode, no caso, saltar de uma camada com maior energia para uma camada de menor energia, a camada inicial, quando ele perde energia. A imagem representa essa questão do elétron saltar de uma órbita para outra. O elétron receberá uma quantidade de energia na forma de fótons, onde ele saltará de uma camada com menor energia para uma outra camada com maior energia. Neste modelo, as órbitas são estáveis. Os elétrons não perdem energia em órbitas permitidas. Daí a estabilidade do átomo. A mudança de órbita pode ocorrer ao absorver ou emitir energia. No caso, se o elétron absorve energia na forma de fóton, ele saltará de uma camada com menor energia para uma outra com maior energia. E a partir do momento que o elétron perde energia, ele saltará de uma camada com maior energia para a camada anterior de menor energia. E no momento que ele retorna a uma camada com menor energia, ele emite radiação na forma de fótons de luz. E o modelo de Bohr também explica que a quantização do momento angular presente no movimento do elétron é em quantidades permitidas. No caso, ele propôs a fórmula descrevendo o momento angular do elétron, na qual L igual a divisão de N vezes H, que é a constante de Planck, dividido por 2π, que é o comprimento da circunferência, já que cada órbita tem o formato de um círculo. Essa é a fórmula que descreve o momento angular presente no movimento do elétron, onde, no caso, L é o momento angular,
N é o número quântico principal do átomo e H é a constante de Planck. A quantização do momento angular presente no elétron se deve à presença da constante de Planck. Bohr estudou a correlação entre a quantização de energia e os espectros de linha emitidos pelo átomo de hidrogênio. Nos seus experimentos, ele submeteu o gás hidrogênio a uma elevada voltagem, onde, a partir da descarga elétrica, o gás hidrogênio, os átomos presentes no gás de hidrogênio, emitiam luz com comprimentos de onda específicos. A imagem aqui representa um exemplo de como o Bohr conseguiu realizar o experimento e explicar a correlação entre a quantização de energia e o espectro presente no átomo de hidrogênio. O gás hidrogênio, ele está inserido no tubo com uma baixa pressão, onde será submetido a uma alta voltagem. Nessa alta voltagem, os elétrons presentes nos átomos de hidrogênio saltarão e o gás começará a emitir luz. Essa luz passará por uma fenda que atravessará um prisma e esse prisma revelará os espectros de linha em comprimentos de onda específicos, na qual corresponderá o átomo de hidrogênio. E cada átomo conhecido tem seus espectros de linha específicos. A partir da série de Balmer, que também Bohr estudou, ele conseguiu fazer correlações onde cada espectro de linha, a série de Balmer é a série de espectros presentes no átomo de hidrogênio, e cada série de espectros corresponde a um nível quantizado de energia. E os estudos de Bohr e o experimento, junto com os experimentos com gás de hidrogênio, confirmou o seu modelo atômico. O modelo de Bohr também possuía algumas limitações. Ele foi exitoso em explicar o fenômeno da quantização de energia, teve sucesso em explicar os espectros de linha para o átomo de hidrogênio, porém não conseguiu explicar os espectros de linha para outros átomos. Bohr usou apenas o átomo de hidrogênio como modelo, por ser um átomo simples, contendo um próton e um elétron. Ainda existiam dúvidas como funcionava para átomos com vários elétrons,
como explicar a quantização de energia e os espectros de linha presentes em átomos com 2 elétrons, no caso do hélio, com 3 elétrons, no caso do lítio, átomos como mercúrio. Nesse caso, como explicar os espectros de linha e o comportamento do elétron. Não conseguiu explicar por que apenas certas órbitas são permitidas. Apenas certas órbitas emitem um determinado espectro de linha. E o modelo de Bohr teve sucessos e limitações, porém contribuiu muito para o avanço da ciência, para o avanço da química e dos modelos atômicos que conhecemos atualmente. As limitações presentes no modelo de Bohr serviram para impulsionar mais estudos e mais desenvolvimento da mecânica quântica, na qual veio o modelo atômico moderno, proposto por Erwin Schrödinger, serviu como base para o modelo atômico moderno e mostrou que a matéria e os átomos obedecem às leis da mecânica quântica.